Você já ouviu por aí que ansiedade, depressão, doenças da mente é falta de Deus? É falta de oração? Que se você fizer determinada oração de um jeito, se você for em tal igreja, aquele problema vai se resolver. Bem, esse é um tema muito importante e nós vamos entender agora. Depressão e ansiedade é falta de Deus? Bem, se você não ouviu isso, pode ser que você tenha sido essa pessoa que pode ter dito para alguém que se ela estava doente, com ansiedade, com depressão, ela tinha que rezar. Na maioria das vezes, as pessoas têm uma intenção boa. Ela quer ajudar, ela quer oferecer um conforto, ela quer oferecer uma opção a mais. Só que tem pessoas que afirmam ali que aquela doença é por falta de oração e ponto final. Que se ela frequentar a igreja, que se ela mudar de vida, aquilo vai sumir. Nós temos, gente, que tomar muito cuidado com esse tipo de fala. Veja bem, eu sou cristã, eu acredito muito no poder de Deus, eu acredito muito na oração, é tanto que eu trago vídeos aqui falando da importância na fé no tratamento das doenças mentais. Inclusive, eu já fui curada de certas doenças pela minha fé, já vi milagres acontecer na minha família pela força da oração. Mas nós não podemos atribuir para tudo que nos acontece, que qualquer doença, principalmente das mentais, que estamos falando aqui, que é falta de Deus, que é falta de oração. Por quê? Porque Deus não é o nosso funcionário. Deus não é aquela pessoa que você pede algo e ele tem que fazer. Você faz uma oração de determinada forma e ele tem que cumprir aquilo. Nossa relação com Deus não é assim. Deus, ele pode curar imediatamente uma doença mental, ok? Mas Deus, muitas vezes, ele vai permitir aquele sofrimento, porque ele tem maneiras diferentes para agir e ele pode querer tirar daquela situação um proveito. Se você não sofre por doença mental, você vai sofrer por outra coisa. Faz parte da nossa vida. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus sofreu. A mãe de Jesus sofreu aqui, a mãe de Jesus também chorou. Imagina nós que aqui estamos. Então, quando a gente diz para alguém, olha, essa depressão aí, essa ansiedade, é porque você está longe de Deus, é porque você não reza. Você está gerando um novo sofrimento na vida dessa pessoa, porque ela tem que lidar com a dor, com o sofrimento. A gente não sabe o tanto que uma pessoa com doença mental está sofrendo, só ela sabe o que passa ali. E não é que ela está passando por aquele momento que ela não tenha momentos de oração. Muitas vezes é no momento da dor, é no momento do sofrimento que nós fazemos as orações mais sinceras. E quem somos nós para dizer para uma pessoa que ela está rezando errado, que ela está orando de um jeito diferente, que aquilo não pode? A gente, na verdade, está gerando um novo sofrimento, porque agora ela vai pensar que Deus está castigando ela, que ela não é amada por Deus. Espera, se eu estou sofrendo porque eu não estou rezando, será que Deus está me castigando? E nós cristãos bem sabemos que Deus não nos castiga. O sofrimento, as doenças, as dificuldades, elas vêm para todo mundo. E nós, diante da dificuldade, nós não podemos associar que aquilo é falta de Deus, que aquilo é falta de oração. Todos nós temos momentos difíceis e que precisamos ser acolhidos. Veja só, pastores, padres, freiras, grandes líderes religiosos sofrem com a depressão. E isso não significa que essas pessoas não têm uma intimidade com Deus ou que estão longe dele. Eu sei que se você já falou isso, a sua intenção foi a melhor de todas. E eu acredito que sim, a oração pode ajudar.
mas nós devemos tomar cuidado com a forma como falamos isso, porque atribuir uma doença à falta de oração é um peso desnecessário que nós jogamos nas costas do outro. Então, se você está ouvindo isso por aí, não se preocupe. Mantenha sua vida de oração, mantenha sua intimidade com Deus e saiba que esta depressão, essa ansiedade pode acontecer com qualquer um de nós. Você não é a primeira pessoa e, infelizmente, não será a última a sofrer com isso. Sendo religioso ou não, a doença vai chegar para todos. A oração, a religião, ela tem que ser para nós um ponto de equilíbrio, um ponto de conforto, um lugar para nos acolher e para poder nos ajudar a aliviar e a lidar com o sofrimento. Porque quando a ciência não consegue dar o porquê das coisas, dar o direcionamento, é na fé, é na religião que nós encontramos explicações, que nós encontramos o consolo. Então, ajude as pessoas da maneira correta, sem jogar peso nos ombros, mas acolhendo da maneira como deve ser.